a gente poderia pegar essa carta aos Gálatas, fazer uma introdução hoje e talvez uma conclusão no próximo encontro. Ela é uma carta pequena também, são 6 capítulos, né? Mas é muito importante. Assim, existem detalhes que, se a gente não lê com atenção, Tá no meu curso. passa Esse- de... Bom dia, gente. Bom dia, Lali. Eu tô na conta do meu irmão, mas releve. Tá bem. Pode continuar. Então, nós vamos ver a Epístola aos Gálatas. Quem tiver a Bíblia pode abri-la aí, né? Na Epístola aos Gálatas. É interessante que os Gálatas, Efésios e outros que naquela época pertenciam ao grande Império Romano, hoje pertencem à Turquia. Então, os Efésios, a cidade de Éfeso, a cidade da Galácia, hoje seria território turco. É interessante que a igreja nasceu em Jerusalém, mas cresceu na Turquia. Todo o desenvolvimento de pregações, etc., se desenvolveu na Turquia. E a Turquia hoje é um país muçulmano. Mas ela já foi um país, né, cristão. Ainda tem cristão, né, muitas vezes não são cristãos da tradição romana, de outras igrejas, né, de outros ritos, embora católicos, mas de outros ritos. Os turcos rezam no outro rito, não é o rito latino que é o nosso. Na verdade, o rito nosso é o menor de todos, né? Tem muitos outros. Por exemplo, tem o rito maronita, melquita, copta. O Egito, por exemplo, é todo copta. Os padres celebram a missa lá. Eu já participei de uma missa num rito da Síria. Fiquei perdido. Eu não sabia em que parte da missa estava. É muito diferente mesmo? Muito diferente. Não é aquela sequência nossa, em nome do Pai, ato penitencial, glória, oração. É outra coisa. Nossa. Sabe? Uhum. E sendo em árabe, É. aí a gente fica perdido, né? Ainda tem isso. Mas ali na Avenida Carandaí, na região hospitalar, Avenida Carandaí, com Alfredo Balena, tem uma igreja ali, num canteiro central ali, que chama a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Ali, domingo, antes, né, da pandemia, domingo, 10h30, era essa missa para a comunidade árabe de Belo Horizonte. Um padre novo, padre Jorge, ele faz assim, meia-meia, celebra em português e em árabe. O evangelho ele lê em árabe, depois ele lê em português, faz a homilia em grande parte em português, depois ele fala só para os árabes. Tem um folheto, um livrinho, mas o livrinho não garante que a gente vai acompanhar. Eu me senti decepcionado comigo, porque eu achei que eu entendia de missa, mas não entendi nada. Fiquei perdido. Aí eu larguei o livro e fui curtir a missa, né? Como alguém escuta uma música numa língua estrangeira que não entende, ele curte a música, e eu fui curtir a missa. Como os analfabetos, né, antigamente também curtiam a missa em latim, sem saber o que estava sendo falado. Pois bem,
Nisto dito, quantos temos aí na sala? Somos 6. 5, né? 6. Porque com o senhor, 6. Então tá. Bom dia para todo mundo, né? Bom dia. Bom dia do Bom Senhor, segundo dia do mês, Bom dia. mês vocacional, né? Que bom. Vamos ler aí no endereço da carta. Todas as cartas de Paulo, elas têm uma saudação, um endereço, e nisso aí ele coloca muita coisa importante para nós. Às vezes a gente acha que é apenas uma saudação. Então ele começa assim: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então isso aqui para nós é interessante. Ele é apóstolo não por intermédio dos homens, ele não foi escolhido por homens, nem pelos apóstolos. Ele foi escolhido por Jesus Cristo. É este que a gente tem que prestar atenção, é este o grande título de Paulo, apóstolo. Ele foi escolhido por Jesus, como os outros foram escolhidos. Só que ele não foi escolhido de um modo natural. Ele fala que foi escolhido naquele dia, a caminho de Damasco, né? Eu repito isso, mas isso tem que ficar claro para nós. Por exemplo, o Valdemiro Santiago, ele é apóstolo. Mas ele é apóstolo por sua própria escolha, né? Ele quer. O Edir Macedo é bispo. Mas quem fez o Edir Macedo bispo? Ele mesmo. Isso é muito interessante. Antigamente, quando a igreja do Edir Macedo surgiu, e eu presenciei essa história, né? A igreja dele nasceu em 78, e eu já estava na 8ª série, já entendia um pouquinho das coisas, assinava o jornal chamado O Pasquim. Então, a imprensa falava do Edir Macedo assim: o autodenominado Bispo Macedo. Porque se a imprensa o chamasse de bispo, ela estava corroborando o título dele, estava dando valor ao título. Então, a imprensa dizia no princípio assim: a Igreja Universal do Reino de Deus, do autodenominado Bispo Macedo. Porque o Dom Valmor, por exemplo, é bispo, mas ele não é autodenominado bispo. Quem o denominou bispo? O Papa. Certo? Isso é importante porque os bispos que nós temos hoje, que formam o colégio apostólico, que ajuda o Papa, esse colégio apostólico é a sucessão daquele colégio apostólico fundado por Jesus. Então, o sacramento da ordem que Jesus ordenou aos apóstolos foi passando. Por exemplo, Paulo passou para Barnabé, para Timóteo, para Silas e outros mais. E esses foram passando para outros, e para outros, e para outros, e para outros, numa corrente que não rompeu-se. Os elos estão todos conectados. Então, o bispo, hoje, é sucessor de um dos 12. Não dá para saber quem era, né? Porque não há registro. Não há registro. Mas pode ser, por exemplo, que o Dom Valmor seja sucessor de Paulo, sucessor de Barnabé, sucessor de Tiago, né? Então, quando Paulo diz que ele não é apóstolo por escolha humana, ele está fazendo referência a esta escolha
de Deus, de Jesus, né? Ele fala de Jesus Cristo e Deus Pai. Porque se Deus enviou Jesus, Deus também enviou Paulo. Isso é interessantíssimo, tá? Eu acho, né? Acho que é muito interessante a gente firmar a origem apostólica da igreja. Um dia desse eu estava acompanhando uma conversa entre o Gustavo e o Emilson. E não sei qual dos dois falou lá na Igreja Católica, Apostólica e Romana, uma coisa assim. Então, essa Igreja Apostólica e Romana. Romana é o que menos importa naquela definição. O que importa é que ela é una, santa, católica e apostólica. Vamos começar do apostólica. O apostólico é que tem origem e fundamento nos apóstolos, nos 12. E depois dos 12, nos que foram os continuadores deles. Católica. Eu sou católico. A pessoa não sabe o que está falando normalmente. O católicos, do grego, significa universal. Ou seja, a igreja fundada nos apóstolos, ela não é para ficar em Jerusalém, ela é para o mundo. O católicos é o mesmo oikomene, mundial. O Edir Macedo foi muito esperto quando ele trocou católica por universal. Então, igreja universal. É a mesma coisa que falar igreja católica. O Valdemiro fala igreja mundial. Também é católico. O R.R. Soares, Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, internacional, mundial, universal e católico são sinônimos. Certo? Então, quando eu falo que eu sou da Igreja Católica, significa que eu tenho vocação, aquela vocação que Mateus diz, capítulo 28, versículo 20 lá, ide pelo mundo inteiro. Este mundo inteiro é o católicos ou o oikomene. Certo? E Paulo tinha essa consciência de ser o homem ecumênico, o homem católico, porque ele saiu de Jerusalém e foi evangelizar quem? Os gentios, os que ainda não eram herdeiros da promessa, porque a promessa inicial é para quem? Para a casa de Israel. Ide à casa de Israel. As ovelhas perdidas na casa de Israel. Paulo deixa isso com Pedro. E ele vai aos gentios. E um desses gentios eram os Gálatas, povo da Galácia. E aqui logo no início, ele fala para eles aí no versículo 6. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Ele fala assim, vocês estavam com aquele entusiasmo todo e agora mudaram? Que isso? Eu estou admirado de vocês, velho. Vocês agora já estão dando ouvidos a outra pessoa? É a dificuldade de fazer uma conversão, né? Ele anunciou, o povo aderiu, tudo bem, mas daí a pouco chega outra coisa e começa a tomar parte. E fala, e passeis a outro evangelho. Palavra que eu já disse para vocês aqui. Evangelho não tem nada a ver com o livro do evangelho. Porque, na verdade, não existia o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Estava existindo esses escritos de Paulo aqui como começo. E qual que é o evangelho, então?
pergunto a vocês. Qual que é o evangelho que Paulo está anunciando? Diga aí, Amanda. Amanda? Tá, mudei. Fala aí, Gustavo. Seria o próprio Cristo? É Seria. o próprio Cristo. Mas como? O que de Cristo? O que? Como? Qual que é o evangelho? Quer dizer, vocês estão deixando o evangelho que eu anunciei e estão cedendo a outro evangelho. O que era esse inicial dele? A vida de Cristo, assim, a orientação. Eu não digo nem orientação, mas o exemplo que ele deixou, O que ele fez aqui na Terra, né? seria isso? Mais do Palavra que de Cristo. Mais do que isso. O que você falou, Gustavão? A palavra de Cristo. Seria a palavra, padre? De Cristo? É interessante, Gustavos, né? Que Paulo, nas suas cartas, não cita nenhuma palavra de Jesus. Isso ficou a cargo mais tarde dos evangelistas. Paulo fala de uma doutrina, mas ele não cita Jesus. E a única vez que ele cita Jesus não está no Evangelho. Ele fala assim: como disse o Senhor, há mais alegria em dar do que em receber. Mas isso não está no Evangelho. Mas ele diz: assim diz o Senhor, há mais alegria em dar do que em receber. Isso muita gente cita como dízimo, né? Mas então, ele não cita Jesus. Quando ele cita Jesus, não está escrito no Evangelho. Então, portanto, não é a palavra de Jesus. O Evangelho de Paulo não é a palavra de Jesus. É outra coisa. Vocês sabem, eu só estou querendo que vocês exprimam essa resposta. E logo a seguir aqui eu vou mostrar para vocês por que eu estou insistindo nisso. O Evangelho de Jesus, vamos lembrar o que significa Evangelho? Boa nova. Eu é boa, esse prefixo eu, angelion. Angelion é notícia. Boa notícia, boa nova. Né? Esse eu é um prefixo grego que está em muitas outras palavras. Vocês conhecem a palavra Eugênio, como nome próprio, né? Eugênio é bem gerado. Eulália é um nome de mulher, bem falada. Certo? Euaristós, Evaristo, Euaristós, é o bom do melhor. Olha, Aristós vem de aristocracia, né? Da palavra aristocracia vem de Aristós. Aristós é o melhor. E eu é bom, é o bom do melhor, é o excelente. Evaristo. Pois bem, então Paulo, primeiramente, ele anuncia que Jesus é o Senhor. Isso é a grande novidade. O evangelho principal é isso: Jesus é o Senhor. Ou seja, Senhor para nós é muito fraco. A palavra Senhor para nós fica como se fosse só um título. Senhor presidente, Senhor prefeito, Senhor isso, Senhor aquilo. Senhor significa o Kyrios, o Mashiach, o Messias. Então, o Senhor é aquele que venceu a morte. Jesus só é chamado de Senhor, ou seja, ele só é chamado o Cristo, o Messias, depois que ressuscita. Não
é chamado de Senhor antes disso. Antes ele é apenas o mestre, o nazareno, certo? Então, foi só após a ressurreição que agora ele é Senhor e Cristo. São Paulo fala assim: ele é o Cristo Senhor, Senhor Jesus Cristo. E ele inverte, se falar de Senhor e Cristo, ele inverte porque não são sinônimos. Então, primeira notícia boa, nova do Evangelho é isto: Jesus é o Senhor. E por que ele é o Senhor? Porque ele venceu a morte. Então, ele viveu, morreu, ressuscitou e está vivo por nossa causa. Como é que você vai explicar isso? Aí você vai encher com outras coisas, né? Você vai ter que conhecer a história de Jesus para explicar como é que isso se deu. Como é que ele morreu, como que ele viveu, como que ele ressuscitou, e como é que é essa história toda aí. Ele está vivo. E ele está vivo, e como diz toda a história dos Atos dos Apóstolos, ele é o sentido da nossa história. Porque estavam numa época de perseguição, e se Jesus morreu e ressuscitou, não devemos temer a morte. Olha bem. Então, temer a morte não é meta daquele que acredita em Jesus. Isso é muito sério, porque crer em Jesus naquela época não é como hoje. Hoje, o máximo que a pessoa pode fazer é debochar de você, rir na sua cara, que você acredita nessa historinha toda, mas naquela época era uma adesão que incluía, inclusive, sua própria vida. Porque crer no Senhor que morreu é crer em alguém que é mais importante do que o império. Porque o império quis destruí-lo e ele não foi destruído. Então, a fé inicial era uma fé revolucionária. Não é uma fé, assim, íntima. Ela tinha o seu valor íntimo, mas tinha também o seu valor social, o seu valor pessoal. Né? Porque se eu faço adesão a este Cristo, eu assumo consequências que podem chegar, inclusive, a tirar a minha vida. Logo aí, nesse primeiro capítulo, Paulo faz muita questão de falar que este evangelho é o evangelho verdadeiro. E todo mundo que amaciar isso aí, que pregar uma outra coisa que não seja Jesus Cristo, Jesus ressuscitado, está traindo o evangelho. Eu me lembro que a minha catequista, na época eu não sabia o que ela estava falando. A minha catequista de primeira comunhão, ela falava para nós assim: gente, Jesus, o evangelho fala que Jesus morreu, mas ele não morreu. Ela tentando ser boazinha, né? Ele não morreu porque Deus não morre. Jesus Cristo fez de conta que morreu. Quer dizer, se ele não morreu, ele não ressuscitou. Olha que consequência. E se ele não ressuscitou, como diz Paulo, vã é a nossa fé. Então, o homem, Jesus, morre. O homem que encarnou-se onde Jesus se encarnou. É claro que Deus não morre, mas em Jesus há duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E a natureza humana morre com Jesus. E é a natureza divina que faz aquele corpo voltar à vida. Então, é o mistério da encarnação que está presente na ressurreição. Então, ele não fez de conta que morreu. Morreu.
né? Tanto é que foi sepultado, eles não sepultavam uma pessoa viva. Pois bem, meus queridos, Padre, aqui... Oi, ó, oi, padre. fala. Essa questão do evangelho, então, você falou que é muito mais, né, do que Jesus falou ou fez. Então é isso da morte e ressurreição de Cristo? É isso que é muitíssimo importante, Amanda. Certo? É a vida, a morte, a ressurreição e a volta, vamos dizer. Certo? Quando termina a consagração, muita gente não dá valor a isso, não. Quando termina a consagração ali na hora da missa, o padre fala assim: eis o mistério da fé. Tem gente que acha que o mistério da fé é aquele vinho e aquela hóstia terem se transformado no corpo e no sangue de Jesus. Tem padre que ainda faz assim, mostrando: eis aqui no altar o mistério da fé. Não é para mostrar isto. E o que as pessoas respondem sobre o mistério da fé? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Como é que é, Amanda? Proclamamos a. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e a vossa ressurreição. Proclamamos a vossa Senhor, morte. isso. Você está vendo que o mistério da fé está aí? Uhum. A morte, a ressurreição e a volta. Vinde, Senhor Jesus. Essa volta se chama no grego em parousia. Certo? Então, o mistério da fé é proclamado na missa, naquele momento central ali, que as pessoas nem estão lembrando, nem têm consciência do que estão falando. Porque nós estamos falando o que é mais importante. A vida, né? Na verdade, para falar de morte, eu tenho que falar da vida. A vida, morte, ressurreição e volta. Quando nós celebramos na quinta, na sexta e no sábado da Semana Santa, nós celebramos esse mistério pascal com o tríduo. Correto? O tríduo pascal é isso. O coração do ano litúrgico. O coração do ano litúrgico é o tríduo pascal. Quinta, sexta, sábado da Semana Santa. Né? Tudo isso é revivido em toda a Eucaristia celebrada. Né? O mistério da fé está presente em toda liturgia eucarística. Ou em toda liturgia que a gente celebrar, mesmo que não seja Eucaristia, o terço deveria aparecer o mistério da fé, né? E uma bênção deveria aparecer o mistério da fé, né? E é interessante aqui, meus queridos, que Paulo fala aqui no capítulo 2, olha aqui, quem está com o texto aí, se você não tiver muito atento, você não percebe. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Isso aqui, Paulo está dizendo que pela segunda vez ele subiu a Jerusalém para estar com Pedro e os notáveis. Esses notáveis acreditam que seja Tiago e João e Pedro. Aquela trinca que Jesus andava sempre com eles, né? Quando ele ia fazer uma coisa importante, tomou consigo Pedro, Tiago e João. E por que ele se reuniu com eles? Para perguntar a eles, aqui não está escrito, mas a gente deduz assim, para perguntar a eles assim, o que vocês estão pregando sobre Jesus? Perguntou só a eles, não perguntou ao povão, não.
Paulo falou assim, eu subi lá a Jerusalém para perguntar a eles o que eles estavam pregando, para que eu não corresse o risco de estar falando em vão. Quer dizer, eles estão pregando uma coisa, eu estou pregando outra. E aí, Paulo se alegra por saber que o que ele está falando para os gentios é que os notáveis também estão falando. Quer dizer, eles estavam afinados. Não precisa falar a mesma coisa, mas precisa falar no mesmo rumo, no mesmo sentido. Nós não vamos rezar nunca na mesma cartilha, mas o conteúdo da cartilha tem que ser o mesmo. Né? Por exemplo, o rito maronita celebra o mistério da fé, o rito melquita, o rito católico romano, né, o latino, celebra o mistério da fé por diferentes modos, mas o mistério é o mesmo. Então, o que Paulo diz é o seguinte, ele estava em comunhão com Pedro e com Tiago, com João. Todo mundo tinha que estar falando no mesmo rumo. Senão, não estamos construindo igreja, nós estamos construindo guetos. Estamos construindo grupos separados. Mas para a gente construir igreja, a gente tem que falar a mesma linguagem. Né? Mesmo que com palavras diferentes, mas a linguagem é a mesma. Então, eu acho isso de Paulo fantástico, né? A fim de não correr, nem ter corrido em vão. Né? Isso, no fundo, também é uma humildade de Paulo, né? Porque ele estava pregando, sabia que estava pregando bem, mas fala assim, eu vou lá para ver com eles se nós estamos afinados. Rapidão, só te interromper. É porque o aplicativo ele vai encerrar a reunião, aí eu vou finalizar ela e começar uma outra. A gente continua rapidinho. Porque esse aqui tem um limite de 40 minutos, eu acho. Rapidinho. Pois é, mas nós não vamos muito longo mais, não. Ah, não, mas é porque vai faltar... Vai encerrar rapidinho. Mesmo que a gente volte e fique 10, 15 minutos, não tem problema, não. Já vou encerrar e volto com o link. Voltaremos. Tá bom. Da unidade da igreja, nós falamos da apostolicidade, da catolicidade, e esta atitude de Paulo de ir a Pedro e aos notáveis mostra a unicidade da igreja ou a unidade, ou seja, embora sejamos de lugares diferentes, de linguagens diferentes, é uma só igreja. A unidade não é uniformidade. Ou seja, não há necessidade de nós, cristãos, vestirmos o mesmo uniforme. Né? Nós podemos ter numa paróquia ideias dissonantes. Ou seja, não afina na mesma coisa, mas numa coisa nós temos que ter unidade. Nós queremos anunciar não a nós mesmos, mas Jesus Cristo. Nós queremos o bem da comunidade. A minha ideia não é a que vai prevalecer, mas é a ideia de que somos o povo de Deus, etc. Certo? Não é eu querer que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Não. Não há o povo do Padre Joel, do Padre Márcio, do Padre não sei que lá, do Padre Ismar. Não. Há uma igreja que tem um só sentido. Porque o Padre Joel passou, o Padre Márcio passou, o Padre Ismar vai passar e a paróquia vai continuar. Né? A paróquia é a igreja. Pedro passou, Paulo passou, tantos passaram e a igreja continua dando passos, né? Então, a unidade significa podemos discordar de muitas coisas, mas não podemos deixar de anunciar a boa nova. E é a boa nova que nos norteia. Correto?
Uma coisa que eu quero adiantar para vocês aqui é o seguinte: eu quero apresentar com mais detalhes a temática de Gálatas e dizer que essa temática ela é ampliada na carta aos Romanos. Então, logo após a gente ver Gálatas, nós vamos ver Romanos, porque a temática de Gálatas, nos 6 capítulos, Paulo retoma depois na carta aos Romanos. Então, portanto, é importante estudar um em sequência do outro, né? E uma coisa que Paulo falou aí no versículo 8, uma palavra que está aí, que hoje muita gente tem até medo de falar essa palavra. Se alguém chegar aí na comunidade e anunciar um evangelho que não seja o evangelho, ou seja, o mistério da fé, que seja considerado anátema. Anátema. O Concílio de Trento é cheio disso. Se alguém disser isso, anátema sit, ou seja anátema. O que é anátema, Gustavo Freire? Anátema. Vou descobrir agora. Eu vou lembrar aqui, vou só... Eu acabei de ver no Google, que eu não sabia também. Também não tive que falar. Sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão. A palavra anátema significa excomunhão. Significa que está fora da comunhão da igreja. Quem está ex-communio, quer dizer, está fora da comunhão, está fora da comunhão. Não faz parte da comunhão, está excomungado. Antigamente falava, excomungado. Falava-se, Lutero foi excomungado. O que é isso? Lutero foi excomungado. Quando o Papa Leão X emitiu um decreto dizendo que Lutero não fazia parte da comunhão católica, ele estava declarando uma coisa óbvia. Ou seja, Lutero saiu da comunhão. Certo? Então, ele não pertence mais à igreja, e o que ele ensina não é o que a igreja ensina. Então, na verdade, parece que é um peso muito forte quando você fala que o cara foi excomungado, né? Que ele está amaldiçoado. Não é isso. Ele perdeu a comunhão. E às vezes se perde a comunhão por falta de humildade. Leonardo Boff foi silenciado pelo Papa João Paulo II. Né? Logo após ele cumprir este silêncio, chamado silêncio obsequioso, ele deixou de ser frade franciscano. Ele abandonou a igreja. Abandonou em vírgula, porque ele manteve ainda muita coisa da igreja. Ele não se chama Leonardo. Leonardo era o nome dele como religioso. Então, se ele continuasse a ser o Genésio Boff, o Genésio Boff não vende livro. O Leonardo Boff vende livro. Então, ele continuou escorado no nome religioso dele para continuar vendendo seus livros. Né? Então, Leonardo Boff, né, desculpe toda essa minha arrogância de dizer, mas ele não foi tão humilde de permanecer na igreja, porque ele achava que o ensinamento dele não podia ser corrigido. Então, ele se colocou acima. Quer dizer, alguém pode discordar de mim, mas isso é o meu pensamento, né? Que ele não se curvava à autoridade de João Paulo II. Ele era muito mais teólogo do que João Paulo II. E João Paulo II, então, não poderia corrigi-lo, silenciar. Mas o Papa João Paulo II, através dos seus assessores, né, viu que Boff precisava de um tempo para refletir. Né? E é claro, né, os livros deles continuam aí,
mas o prestígio dele como não franciscano não é tão grande como o prestígio que ele tinha como frade e padre franciscano, né? Mas mudando de angu para tutu, né? Então, anátema. Paulo diz, quem não pregar o evangelho correto está fora da igreja, né? Por isso, para não correr o risco de estar fora da igreja, ele foi a Jerusalém. Só uma curiosidade. Ninguém vai a Jerusalém sem subir. Subir a Jerusalém é uma expressão hebraica para dizer eu subi, eu fiz a minha caminhada a Jerusalém. Tem uma música de comunhão, fala assim, sobe a Jerusalém, virgem oferente sem... É um canto de ofertório. Vai, apresenta ao Pai, né? Então, subir a Jerusalém é uma posição teológica também. Jerusalém é uma prefiguração do céu. Então, ir a Jerusalém é ir à pátria celeste. Não é a cidade mais alta do mundo, mas todo mundo que vai a Jerusalém sobe. Inclusive, Gustavo Freire, nos Salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, uma coisa assim, são chamados salmos de subida. Quem ia a Jerusalém ia recitando esses salmos pelo caminho. São os salmos da Aliá, os salmos da subida. Tem esse título, é um bloco que está lá, Salmos da Subida. Subir a Jerusalém é um ato de fé teológico, porque é a Sião, a cidade que prefigura o céu. Que bom falar com vocês. Se Deus quiser, daqui 15 dias, né? É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Dias a gente volta. Nós voltaremos a falar com mais proveito, com mais objetividade. Hoje ficou como uma introdução, tá bom? Muito interessante, padre. Um bom domingo para vocês. Muito obrigado. Obrigado, eu vou ali gente. no boteco comprar uma cerveja agora para almoçar. Tá certo, tá na hora, né? A hora Não bateu, é? isso mesmo. Mas tá certo. Abriu o apetite. Grande abraço, gente. Obrigado, padre. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa Tchau, semana. gente. Obrigado por todo mundo ter participado. Tchau, Tá tchau. bom. Bom almoço.